Ministração da palavra do Senhor com o nosso pastor Raimundo Oliveira. Glória a Deus. Queridos amigos, ouvintes do Evangelho, irmãos aqui presentes, a nossa saudação é com a doce paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida do Projeto Resgate, esse grupo de irmãos que Deus colocou no coração deles o propósito de contribuir com o trabalho de Deus em cada área, cidades, povoada, onde quer que Deus lhes conceda a oportunidade. E hoje, pela infinita graça de Deus, a área C está sendo beneficiada, tendo esses irmãos conosco, trazendo a oportunidade de mais uma vez fazer ser ouvido o nome de Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho. E nessa oportunidade eu quero deixar citado o texto mais conhecido da Bíblia, que é o capítulo 3, o versículo 16 do Evangelho de João. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele revela o coração de Deus, ele mostra o amor de Deus pela humanidade. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O pecado contaminou esse homem, desfigurando essa imagem e semelhança, roubando do homem o prazer de viver uma vida justa, a alegria de ter Deus lhe visitando todos os dias, lhe levando a viver uma vida sofrida. E distante de Deus, o homem conseguiu fazer e criar muitas invenções, e essas invenções lhes levam sempre para longe de Deus. Só que Deus fez o homem com um propósito único. Deus fez o homem para lhe adorar. Deus fez o homem para morar no céu. Deus fez o homem para estar com Ele. Esse foi o propósito de Deus. E ao colocá-lo na terra, Deus fez o homem para povoar a terra. Todavia, praticar a justiça, revelando um Deus que lhe ama e que cuida dele. Mas o pecado veio, o homem se tornou banal, e quando o pecado entrou, trouxe com ele a morte. E eu quero dizer isso bem rápido para você. Quando a morte veio, ela veio primeiro espiritual, pois ela tirou o homem da presença de Deus. Ela veio vestida no pecado, e o pecado distanciou o homem de Deus, e isto é morte espiritual. Paulo, quando ele vai dizer a gravidade disto, ele diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós vemos Gênesis capítulo 3, nós vamos ver Deus dizer para Adão que como ele era pó, para o pó ele voltaria. O juízo de Deus sobre o pecado humano é a morte física. Porém, tem a morte espiritual, que é o distanciamento. É uma vida eterna sem Deus, sem direito de glória, restauração ou perdão. Mas a Bíblia mostra em João 3,16 o profundo amor de Deus. O homem caído, que está sujeito à condenação, sem direito mais, por si mesmo, demonstrar em nenhuma atitude mais capacidade de buscar a Deus. A Bíblia diz que Deus desce mais uma vez ao encontro do homem e vem buscar o homem. E agora ele se revela de forma humana, vem conviver no meio dos homens,
E convivendo no meio dos homens, Ele sabe as nossas dores, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe o que distancia a gente dEle, Ele sabe tudo que nós passamos e sofremos de fraqueza aqui. Então o escritor aos Hebreus diz que como um de nós, Ele sabe. Então Ele pode se compadecer de nós. É por esse compadecimento, amor de forma incalculável, imedível, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho único para que seja o alvo da tua crença e para que por meio dele você possa adentrar os céus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nesse texto nós observamos o texto dizendo: Deus amou o mundo. O texto revela o coração de Deus, mas a Bíblia diz a profundidade do amor, de tal maneira que viu o seu Filho crucificado, mas sabia que tinha um propósito. E ele diz: o amor, o propósito, e qual é o alvo? O ser humano. Ele diz: para que todo aquele que nele crê. O propósito da revelação do amor de Deus e do sacrifício do seu Filho é para que eu e você alcance a oportunidade de morar no céu. É Deus nos dando mais uma chance, é Deus abrindo a porta da graça de novo, é Deus se manifestando pessoalmente de novo no Jardim Alivinha. E agora, há 2000 anos atrás, Ele veio em matéria humana, se humaniza, morre na cruz. Os homens matam, mas a Bíblia diz que Ele fez isso por amor a nós e mandou a igreja cumprir uma missão, que é pregar o Evangelho. E nós estamos aqui dizendo para você: Deus te ama, independentemente do que tu está praticando. Ele quer te arrancar disto aí. O teu pecado, não importa que vício tenha, qual seja ele, Ele não quer você com esse pecado. Ele quer te limpar deste pecado.